Olá pessoal, mais um vídeo. Agora eu vou resolver alguns exercícios da seção 2.6, ok? A seção trata de limites no infinito, tá? Vou resolver alguns exercícios, aqui eu estou planejando uns 7 ou 8 exercícios, vamos ver como que a coisa vai andar, ok? E limites do infinito, no final das contas, é o seguinte, a gente está querendo analisar o comportamento de uma função f quando x fica grande positivamente ou quando x fica grande negativamente. Ou seja, quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito. Ok? E o que a gente observa na seção é que se esse limite aqui eventualmente for um certo L e esse limite eventualmente for um certo M, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que à medida que você pega um x grande, f de x vai começar a se concentrar perto de L. E à medida que você pega um x em direção a menos infinito, f de x vai se concentrar em M. As retas, vamos colocar aqui, y igual a L, isso aqui é uma reta horizontal, né? E y igual a M, nesses casos, seriam chamadas de assíntotas horizontais da função, ok? Y igual a L, assíntota horizontal em direção a mais infinito, e y igual a M, assíntota horizontal em direção a menos infinito. É como se a função se aproximasse dessas retas à medida que x cresce, em direção a mais infinito ou em direção a menos infinito, ok? Primeiro exercício, então, da seção 2.3 do livro do Stewart, ok? Edição 7, né? Eu estou querendo calcular eu estou querendo resolver para vocês o exercício 17, ou seja, o que diz o exercício 17? Eu quero analisar o comportamento de qual função? 1 menos x quadrado, aqui eu tenho uma quadrática, dividido por x quadrado menos 7. Aqui eu tenho outra quadrática, então eu estou dividindo duas quadráticas. Isso é uma função racional. Só que eu estou querendo saber o que acontece com essa função, quando o x fica grande negativamente. Tá? A primeira parte é uma investigação numérica, experimental, usando a máquina. Tá? Então, sugestão já para vocês, vai lá no GeoGebra e define f de x como sendo essa função aqui, dividido por 2x² menos 7. O que vocês vão observar no GeoGebra? Vocês vão observar o gráfico, né, dessa função. Ou seja, o GeoGebra vai mostrar para vocês, vai mapear para vocês o que acontece com esse número à medida que o x varia. É só isso. É como se fosse uma grande calculadora o gráfico da função aí, né? Para cada x que entra, ele vai te dar o que sai. Ele vai mapear isso para vocês. Tá? E eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Se você pegar um x grande e negativo, o que está acontecendo com a função? Será que ela está se aproximando de alguma coisa? Tá? Para vocês testarem e tentar dar um chute desse limite, o que vocês poderiam fazer é pedir para o GeoGebra assim, ó, quanto que é f de menos 10? Quanto que é f de menos 100? Quanto que é f de menos 1000? Quanto que é f de menos 10.000? Ok? Pergunta para ele, vai lá e digita f de menos 10, quanto deu? Observa, f de menos 100, f de menos 1000, f de menos 10.000, ok? Pede para ele ver quanto que dá essa conta. O que ele vai fazer? Ele vai substituir cada um desses valores aqui nessa expressão e vai te dar o resultado. E você pode dar um chute de quanto é esse limite. Tá? O que vocês vão observar? Vocês vão observar que à medida que esse cara aqui vai aumentando negativamente, tá? Esses números aqui, eles vão convergindo para menos 0,5, ou seja, menos 0,5. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que o x aumenta negativamente, essa conta aqui, certo? Para aqueles valores de x, vão começar a se concentrar em torno de menos meio. Tá? O que a seção também apresenta é uma forma de você se convencer disso, ok? Um fato importante aqui é, quando você pega um x grande e negativo, o que acontece com esse denominador? Né? Observa que você tem uma quadrática, né? É uma parábola com concavidade para cima. Então, vamos só colocar aqui um rascunho. É alguma coisa assim. Então, à medida que o x fica grande negativamente, os valores 2x² menos 7 vão para mais infinito, concorda?
É isso que a gente está dizendo aqui. Tá? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Mais infinito. De acordo? E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma quadrática, só que a concavidade é para baixo. Então, à medida que o x vai para menos infinito, o que acontece com essa quadrática? Ela vai para menos infinito. Ou seja, vamos apagar o nosso rascunho aqui. Eu tenho aí um limite de um quociente de duas coisas. Só que essas duas coisas estão indo, uma para menos infinito e outra para mais infinito. Então, não dá para usar o limite do quociente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa eu já vou apresentar para vocês o algoritmozinho. Tá? O algoritmozinho é esse aqui. Em cima desses três caras, quem que cresce mais rápido? Vocês devem concordar que é o x². Na medida que o x cresce, quem que cresce mais rápido? Quem que fica maior em módulo? É o x². Então, tem uma estratégia aqui que a gente pega o x² e coloca em evidência. Ok? E como fica isso? 1 sobre x² menos 1 sobre x menos 1. Concordo? O que eu fiz? Exatamente escrever isso desse jeito. A mesma estratégia agora se usa aqui no denominador. Quem cresce mais rápido? x². Então, você tem 2 menos 7 sobre x². E agora observa que esse cara cancela com esse. Então, eu vou pegar aqui e vou limpar a conta, ok? Isso está dizendo para a gente que essa conta nada mais é do que essa conta. Se você entrar com x, esse valor e esse são iguais. Só que agora tem uma parte interessante aqui. Qual é a parte interessante? O x está indo para menos infinito, está ficando grande e negativo. Então, observa, o que está acontecendo com esse cara aqui? Ele está indo para zero. Por que ele está indo para zero? Porque eu estou pegando 7 e dividindo por x ao quadrado. Então, se o x é grande e negativo, ele ao quadrado é muito maior ou positivo. Então, 7 dividido por uma coisa que está indo para mais infinito vai para zero. Esse cara aqui está indo para onde? Para zero também, porque é 1 sobre uma coisa muito grande e negativa. E a mesma coisa aqui, está indo para zero. Qual é a conclusão? Numerador, isso está indo para zero, esse está indo para zero e esse cara é menos 1. Então, o numerador, menos 1. E o denominador, esse cara está indo para zero, mas aqui eu tenho 2. 2 menos alguém que está indo para zero vai para 2. Esse é o denominador. Aí eu usei a propriedade que o limite do quociente é o quociente dos limites. Por quê? Com essa representação dessa função, aqui eu tenho numerador indo para menos 1 e denominador indo para 2. Aqui, tanto o numerador quanto o denominador estavam indo em módulo para mais infinito. Ok? Então vejam só a sutileza da conta. Aqui a gente não conseguia enxergar qual é o limite. E aqui a gente consegue enxergar. Ok? E esse menos meio é exatamente o que vocês observam computacionalmente. Então, é só isso. Tá? Um outro exercício que eu quero fazer é o exercício 23. Na verdade, eu vou fazer dois exercícios juntos, tá? O 23 e o 24. Ok? E o 23 ele diz o seguinte: limite quando x tende ao infinito, a mais infinito, dessa função aqui, ó, 9x à sexta menos x raiz dividido por x ao cubo mais 1, tá? E agora aqui, eu tenho limite quando x tende a menos infinito, esse daqui é o exercício 23 e esse exercício 24, ok? É a mesma função. Só que, nesse caso aqui, o x está ficando grande positivo. E nesse caso aqui, o x está ficando grande negativo. Ok? Como eu já instruí vocês antes, primeira coisa, investigação computacional. Vai no GeoGebra e define f de x igual 9x à sexta menos x elevado a meio, né, que é a raiz, dividido por x ao cubo mais 1. E pede para o GeoGebra quanto que é, por exemplo, f de 10, mais ou menos, ok? Porque eu vou em direção a mais infinito e em direção a menos infinito. Então, você pede quanto que é f de 10, quanto que é f de menos 10. Depois, você pede quanto que é f de mais ou menos 100. Depois, f de mais ou menos 1000. Depois, f de mais ou menos
10.000. O que o GeoGebra vai fazer? Ele vai fazer essas contas aqui para esses valores aqui. E aí você vai ter uma investigação. É uma investigação numérica, né? Ou seja, experimental, para saber mais ou menos quanto que é esse limite e quanto que é esse limite, se é que eles existem. Tá? Essa estratégia nem sempre é eficiente, mas ela ajuda bastante a gente. Tá? Bom, agora eu vou fazer a continha para vocês. Tá? Obviamente que esse limite e esse limite vão ser diferentes. Tá? E a ideia é que a gente busque quem são esses limites. Então, a estratégia é como a gente fez antes. Limite, quando x tende a mais infinito, aqui eu vou continuar com a raiz, só que eu vou colocar o x à sexta em evidência. O x à sexta é o cara que mais cresce aqui em cima, né? Aqui tem que ter cuidados, tá? Eu não fiz isso, né? Mas o x está ficando grande. O que acontece com o 9x à sexta? Está ficando gigante. Então, esse cara aqui, essa é uma observação importante, esse cara aqui está indo para mais infinito. Esse também está indo para mais infinito. Então, é como se eu tivesse um cara indo para o mais infinito, subtraindo um cara que vai para o mais infinito. A gente não pode dizer que isso é zero, porque esse cara aqui cresce muito mais rápido que esse. Então, essa diferença aqui está indo para mais infinito. E quando você pega a raiz de alguma coisa que vai para mais infinito, você conclui que o numerador está indo para mais infinito. Então, vamos lá, com essa análise que eu acabei de fazer. O numerador está indo para mais infinito e, obviamente, o denominador também. O que eu estou dizendo aí? À medida que o x cresce, esse cara fica grande e esse também fica grande. Então, eu não posso dizer quanto que é o limite do quociente nesse caso, porque ambos os limites não existem. Então, é por isso que eu vou fazer a conta. Tá? E a conta, já comentei com vocês, né? Aqui no numerador eu coloquei o x à sexta em evidência. Então, fica 9 menos, aqui vai ficar 1 sobre x à quinta. Concorda? E aqui embaixo, vamos colocar o x à terceira em evidência, que vai ficar 1 mais 1 sobre x à terceira. Tá? Agora, um cuidado muito importante. O x que eu estou pegando, ele é positivo. Então, aqui eu tenho x à sexta raiz, né? Tem que ter muito cuidado aí. Raiz de x à sexta. Quanto é isso? Quanto que é a raiz de x à sexta? É o x ao cubo se o x for positivo. Ou zero, claro. Se o x for negativo, vai ser quanto? Vai ser x ao cubo com menos na frente. De acordo? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? O sinal aí. Na verdade, a raiz de x à sexta é exatamente o módulo de x ao cubo. Perfeito? Aqui pode colocar o menor ou igual também, porque a função raiz de x à sexta, nesse caso, é contínua. Ok? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Tudo isso para dizer que esse x à sexta ele vai sair da raiz aqui como x ao cubo positivo, porque o x que eu estou trabalhando é positivo. Depois vocês vão ver o que acontece se a gente não tomar esse cuidado. Então, aqui tem x ao cubo, que multiplica raiz, vamos apagar aqui, raiz de quanto? De 9 menos 1 sobre x à quinta, dividido por x ao cubo, 1 mais 1 sobre x à terceira. Agora, x ao cubo cancela, então eu posso apagar esse carinha aqui, certo? E eu acabei de escrever essa conta desse jeito. E agora o limite fica fácil, por incrível que pareça, fica fácil. Porque esse cara aqui, ó, quando o x vai para o infinito, eu tenho 1 dividido por um cara que está ficando gigante, então isso vai para zero. E esse cara também vai para zero. Então, qual é a conclusão aqui? Esse cara está indo para zero, então 9 menos alguém que vai para zero vai para 9. Raiz de alguém que está perto de 9 vai para raiz de 9, que é 3. E aqui embaixo eu tenho 1 mais alguém que está indo para zero, ou seja, 1, ou seja, 3. Tá certo? Então, está dizendo que essa função, quando x vai para o infinito, se aproxima de 3. Graficamente, quando vocês fizerem o gráfico lá no GeoGebra da função, vocês vão perceber que à medida que o x cresce, o f de 10, o f de 100, o f de 1000, o f de 10.000, esses caras estão se aproximando cada vez mais de 3. Tá? Eu esqueci de fazer um comentário no exercício anterior, mas nesse caso aqui, a reta y igual a 3 é uma reta horizontal,
certo? Ela é uma assíntota horizontal ao gráfico dessa função aqui, tá? Se vocês quiserem lá no GeoGebra colocar assim, y igual a 3, ele vai plotar essa reta. E o que vocês vão perceber é que essa reta e essa função se aproximam cada vez mais à medida que o x cresce. Ok? Então, vamos lá agora, só ver o que muda na conta, agora que eu preciso fazer essa conta aqui, né? Quanto é isso? Perfeito? Agora que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproveitar essa continha aqui, tá? Bom, não vou aproveitar essa continha, deixa essa continha, acho que vai dar mais trabalho do que eu fazer a conta de novo, tá? Então, quanto que é esse limite aqui? Esse é o limite, quando x tende a menos infinito. Eu quero que vocês observem o seguinte, que passar daqui para cá é a mesma coisa, né? Agora, passar daqui para cá que eu tenho que ter cuidado, tá? Porque aqui eu vou ter a raiz de x à sexta. E como que esse cara vai sair, né? Como o x aqui que eu estou trabalhando é negativo, então raiz de x à sexta vai ser menos x ao cubo. Se você não levar em consideração isso, a sua conta vai ficar bem ruim, tá? Então, seria menos x ao cubo, que multiplica, certo? Eu só estou copiando essa parte aqui, tá? Ó, essa parte aqui, ó, tá? 9 menos 1 sobre x à quinta. E aqui embaixo continua o x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre x à terceira. Por que isso é relevante? Porque esse cara aqui some, cuidado com aquele menos que ficou ali, tá certo? E o que vai acontecer agora com esse cara aqui? À medida que o x vai para menos infinito, esse cara aqui vai para zero, porque o x à quinta cresce muito, comparado com 1, né? Então, isso vai a zero. E esse cara aqui também vai a zero. Logo, o que eu tenho? O numerador está indo para, como antes, né? Raiz de 9, que é 3, e o denominador está indo para 1, só que você tem esse menos aqui. Então, menos 3 dividido por 1, ou seja, menos 3. O que isso, de alguma forma, está dizendo para a gente? Que a reta de equação y igual a menos 3 me dá o comportamento assintótico dessa função em direção a menos infinito. Então, essa função, definida desse jeito, ou seja, essa função aqui, se vocês observarem no GeoGebra, em direção a mais infinito ela se aproxima de 3. Em direção a menos infinito ela se aproxima de menos 3. Façam isso lá. Plotem o gráfico da função, façam essas continhas, percebam que esses números aqui, eles se aproximam de mais ou menos 3 mesmo, e coloquem lá y igual a menos 3 e y igual a 3, e percebam que o serviço foi realizado. Ok? Então, esse é um cuidado aí que a gente tem que ter, né? Opa, desculpa. Agora mais um exercício. Eu selecionei aqui o exercício 25, que eu acho que ele é um exercício interessante. O 25, ele quer que a gente calcule o limite quando x tende a mais infinito de raiz de 9x² mais x menos 3x. Ok? Esse é um limite que pode ser perigoso, tá? Mas a gente vai tentar tratar ele aqui, tá? A primeira coisa, GeoGebra. Então, nem vou escrever aqui o que tem que ser feito, né? Mas você define essa função aqui como sendo f de x igual a isso, e tenta visualizar o que acontece com essa função à medida que o x fica grande. Tá? Então, se você chamar isso de f de x, vai lá no GeoGebra e pede quanto que é o f de 10, depois pede quanto que é o f de 100, pede quanto que é o f de 1000, e assim vai. Ok? Uma observação agora bem importante, vamos apagar aqui, tá? Se a gente fosse fazer uma análise de limite sem pensar muito, o x está ficando grande, né? Então, aqui dentro eu tenho uma quadrática com concavidade para cima. Então, esse termo também fica grande, muito maior do que esse termo aqui, certo? Então, se esse cara está indo para o infinito, a raiz dele também está indo para o infinito. Um pouco mais devagar, mas vai para mais infinito. E aqui você tem 3x, né? Se o x vai para o infinito, 3x também vai para mais infinito.
Então, você tem uma coisa indo para o infinito, subtraído de uma coisa que vai para o infinito também. E infinito menos infinito é perigoso, né? Nesse caso, esse infinito talvez supere esse, mas a gente tem que analisar, a gente não sabe, tá? E é exatamente o trabalho que a gente vai fazer aqui, tá? Uma estratégia é você analisar o que acontece com esses valores aqui e ver se essa diferença de duas coisas que estão indo para o infinito estão se aproximando de algo, tá ok? Estratégia para calcular esse limite, talvez a gente tenha duas, mas vamos tentar analisar isso desse jeito, ó. Esse é o limite, quando x tende a mais infinito. O que eu poderia fazer aqui? Né? Aqui dentro, eu posso colocar o x² em evidência, que fica 9 menos 1 sobre x, e aqui menos 3x. De acordo? Vamos ver se essa estratégia vai funcionar. Agora, esse é o limite, quando x tende a mais infinito. Agora, esse cara aqui, quanto que é a raiz de x²? É um módulo de x, mas como o x é positivo, né? Então, o correto, vamos lá, o correto, até eu vou fazer de outra cor aqui, é exatamente o módulo de x, raiz de 9 menos 1 sobre x, menos 3x, ok? Agora, como o x é positivo, eu estou analisando isso para x grande, o módulo de x é o próprio x. Então, isso aqui é igual o limite, quando x tende a infinito, de x, e agora me permito, eu já vou fazer isso aqui, ó. Raiz de 9 menos 1 sobre x, menos 3. O que eu acabei de fazer? Eu escrevi esse cara desse jeito. Beleza? E agora vocês vão perceber o seguinte, aqui eu tinha infinito menos infinito. Eu não consegui concluir. Quando eu fiz essa continha, aonde eu cheguei? Esse cara aqui está indo para infinito. Esse cara aqui está indo para zero. Se esse cara está indo para zero, 9 menos ele está indo para 9. Então, raiz está indo para onde? Está indo para 3. Conclusão, esse cara aqui está indo para zero. Então, aí eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho o x indo para o infinito multiplicado por alguém que está indo para zero. Ou seja, infinito menos infinito eu escrevi como infinito vezes zero. E eu não consigo concluir nada. Ok? E daí, como faz? Vamos tentar uma outra estratégia. Tá? Então, essa estratégia de colocar em evidência não funcionou. Eu estou querendo calcular, então, novamente. O limite, quando x tende a infinito, de raiz de 9 mais... Perdão. 9 x² mais x menos 3x. Ok? Uma estratégia, vou colocar até de outra cor aqui, é a gente tentar escrever isso de outro jeito. 9x² mais x mais 3x dividido por raiz de 9x² mais x mais 3x. Você diz, mas por que eu estou fazendo isso? Manipulação algébrica para ver onde eu chego, tá? Já fizemos isso em outros vídeos. Isso é o limite quando x tende a infinito. O denominador aqui eu não tenho muito o que fazer, vamos deixar ele assim por enquanto. Perfeito? Agora o numerador eu tenho alguma coisa para fazer. Por quê? Porque eu tenho esse cara menos esse, e esse cara aqui é o mesmo, só que mais o mesmo cara aqui. Então, diferença de dois quadrados. Como que fica a conta? Quadrado do primeiro, então, o quadrado desse cara aqui, a raiz some, né? Então, fica 9x² mais x, menos o quadrado desse cara aqui, que é 3x tudo ao quadrado. Então, 9x². E agora, a gente cancela aqui, né? E eu já vou fazer uma continha aqui para... Bom, vamos lá. Não vou fazer. Eu queria aproveitar uma conta de antes, tá? Observe que em cima eu fiquei com x, né? E aqui embaixo, denominador, como que eu posso fazer? Antes eu tinha colocado x² em evidência, né? Daí ele saiu fora como módulo de x. Como o x vai para o infinito, então ficou x. Então é só repetir a conta de antes. Então aqui eu tenho x, raiz de 9 mais 1 sobre x, mais 3x. Então eu vou colocar o x em evidência e ficou isso. Então olha que interessante.
esse cara aqui, multiplicando por 1, eu cheguei nisso aqui. E agora eu posso cancelar o x com o x. Concorda? Eu posso cancelar o x com o x. E o que sobra? O limite, quando x tende a infinito. Aqui em cima eu tenho 1 e embaixo eu tenho 3 mais raiz de 9 mais 1 sobre x. E agora a parte legal é isso. Esse cara aqui vai para zero. Então, esse cara aqui está indo para a raiz de 9 mais 0, ou seja, a raiz de 9, que é 3. Então, vamos lá. Esse cara aqui está indo para 3. Se esse cara está indo para 3, quando você soma 3, está indo para 6. Então, a conclusão que eu tenho aí é que esse limite aqui é 1/6. O limite é 1/6. De acordo? Então, vejo como a gente trabalhou bastante nesse caso aí, né? Eu tinha infinito menos infinito, não consegui concluir. Usei uma estratégia escrevendo como infinito vezes zero, não consegui concluir e tive que partir para uma outra estratégia, tá? O que eu quero só que vocês observem lá no GeoGebra é que esse cara aqui está perto de 1/6, esse cara aqui está mais perto de 1/6 ainda, esse está mais perto de 1/6. E se você pegar f, por exemplo, de 10.000, vai estar mais perto de 1/6 que os anteriores, ok? Então, por hora, ou por um lado a gente fez continhas, por outro lado a gente fez uma investigação computacional e percebeu que as duas coisas fecharam, ok? Coincidiram, né? Então, esse exercício é interessante, tá? É um pouco mais... exige um pouco mais de contas, ok? Agora, um outro exercício, ele é bem simples, mas a gente tem que ter cuidado. O limite quando x tende a menos infinito de x² mais x². Será que a gente consegue concluir o que acontece com essa função x² mais x² quando x vai para menos infinito? Observar a primeira coisa. O x é grande negativo, então esse cara é grande positivo, não? Mas esse cara aqui é grande negativo. Então, isso está indo para o infinito, estou somando com uma coisa que está indo para menos infinito. Agora a pergunta que eu faria para vocês, desses dois infinitos aqui, quem que ganha? Não sei se vocês concordam, mas à medida que x cresce, o x² e o x², o x² é muito maior que o x². Em direção ao menos infinito, então o x² é muito menor, né? Quando eu falei muito maior em módulo, tá? Se a gente for analisar aqui as funções, ó, vamos colocar aqui x e y. Se a gente for colocar aqui o mapeamento de x² é mais ou menos assim, né? Então, isso é y igual a x². Quando a gente pega o x², como que funciona? Aqui, entre 0 e 1, ele vai por baixo. Aqui, 1, né? Aqui ele vai por cima. E ele faz isso. Ok? O fato é o seguinte, você está pegando um x aqui cada vez maior negativo. Obviamente que essas medidas estão crescendo em direção ao mais infinito, respeitando essa lei. E essas medidas estão crescendo em direção a menos infinito, respeitando essa lei. Agora, quando você pega esse cara indo para mais infinito e soma com esse cara indo para menos infinito, você concorda que o menos infinito vai ganhar? Então, vamos ver por quê, né? É só uma continha. Isso é o limite, quando x tende a menos infinito, coloca o x² em evidência. Então, você tem 1 sobre x mais 1. E aí, observa o seguinte, que quando x vai para menos infinito, esse cara aqui vai para 0. Logo, esse cara aqui vai para 1. De acordo? Então, vamos lá. Esse cara aqui, então, está indo para 1. Bem controlado, né? E esse está indo para onde? Para menos infinito. Então, você está pegando um cara indo para menos infinito e multiplicando por um cara que vai para 1. Ou seja, esse limite é menos infinito. Tá? Então, isso está dizendo que essa função ela vai para menos infinito à medida que o x cresce em direção a menos infinito. Ou seja, à medida que o x fica grande e negativo, esses números ficam grandes negativos. Tá? Mais uma vez,
GeoGebra para verificar isso, tá? GeoGebra fica muito simples isso, porque esse polinômio no GeoGebra é muito fácil de visualizar. Ok? Agora, um outro exercício, na mesma linha. Vamos lá. Qual é o exercício? É o exercício 36, tá? Limite, quando x fica grande, seno ao quadrado de x dividido por x quadrado mais 1. Será que esse limite existe? Quanto é? O que a gente tem que observar aqui? O x é um cara que está ficando grande. O que acontece com o x quadrado mais 1? Está indo para o infinito, concorda? Fica grande. Então, esse cara aqui está indo para mais infinito, obviamente, porque se o x vai para o infinito, ele ao quadrado cresce mais ainda. Soma 1, só mais motivo para ele crescer. E o que acontece com seno ao quadrado de x, à medida que o x vai para o infinito? Observa que a função seno ela fica oscilando, né? Então, a seno ao quadrado ela continua oscilando. Então, esse limite, na verdade, não existe, concorda? Esse limite não existe, porque ela fica oscilando, ela não concentra perto de nada. E aí, como que a gente conclui? Será que esse limite existe? A primeira coisa que eu faria com vocês seria ir lá no GeoGebra, para vocês observarem que esse limite existe, tá? Então, no GeoGebra, você vai lá e define f de x como sendo seno ao quadrado de x dividido por x quadrado mais 1. E o que você vai observar? Se você fizer essa conta, pede para o GeoGebra quanto que é f de 10, f de 100, f de 1000, e assim vai. Ele vai mostrar para vocês, ou dar um indício para vocês de que esses números aqui estão ficando cada vez menores. E a justificativa é relativamente simples, tá? Por que é relativamente simples? Se a gente pegar qualquer número real, x, o seno é sempre limitado. Isso é uma coisa importante. O seno de x está sempre entre menos 1 e 1. Se você pegar um cara entre menos 1 e 1 e elevar ao quadrado, esse cara vai ficar sempre entre 0 e 1, concorda? Um cara entre menos 1 e 1, quando você faz ele vezes ele, fica entre 0 e 1. Ok? Agora, esse cara aqui é sempre positivo. Então, o seno ao quadrado de x dividido por x quadrado mais 1 fica menor ou igual que isso aqui e maior ou igual que 0. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei o 1 por 1 sobre 1x quadrado, multipliquei esse cara por 1 sobre 1x quadrado e multipliquei o 0. Ou seja, como o 1 sobre 1x quadrado é positivo, a desigualdade se preserva. Tá? Então, olha só o que a gente observa agora. Esse número aqui, problema técnico aí, tá? Esse número aqui, que é exatamente a nossa função, ele está limitado por baixo por 0 e por cima por alguém que vai para 0 quando o x fica grande. Concorda? Então, esse cara, ele está entre 0 e alguma coisa que vai para 0 à medida que o x fica grande. O que resta para ele? E para 0 também. O que eu usei aí? Teorema do confronto. Perfeito? É isso aí que a gente usou. Tá? E agora, para fechar essa conversa, eu vou fazer mais um exercício. Tá? É um exercício interessante, mas é mais um bate-papo. É o exercício 62. Tá? O exercício 62 é praticamente um problema, tá? Eu peço que vocês façam a leitura, primeiro lado do exercício, e depois vejam se a minha argumentação aqui está boa, tá? O fato é que você tem um tanque com 5.000 litros de água pura. Então, vamos lá, você tem um tanque, certo? E nesse tanque tem 5.000 litros de água pura. O que vai ser feito? Dentro desse tanque vai ser depositado água salgada, certo? Então, a gente vai colocar aqui água salgada. E quanto de água salgada vai ser colocada ali dentro?
Na verdade, a gente vai estar injetando aqui água salgada a uma taxa de 25 litros por minuto, ok? Então, a cada minuto, a gente está colocando 25 litros de água salgada lá dentro. Agora, essa água salgada, ela é constituída de água e sal. Qual que é a concentração de sal? Então, a concentração de sal é exatamente 30 gramas de sal por litro. Então, cada litro de água tem 30 gramas de sal, ok? O que o exercício pede, né? Sabendo essas taxas todas, então, ele pede para você se convencer que é a primeira coisa que ele quer que faça, tá? Ele quer que você se convença, esse segredo aqui é a concentração de sal, tá? Qual é a concentração de sal no seu tanque à medida que o tempo vai passando, ok? Ele quer que você justifique que a concentração é exatamente 30T dividido por 200 mais T, tá? E uma coisa importante, a concentração aqui é sal, né? Então, é concentração de sal, então é gramas por litro, ok? Então, essa é a concentração, tá? Então, a primeira coisa, a parte A do exercício, é se convencer de que a concentração de sal é dada por isso, tá? Eu vou fazer só um comentário aqui, vou fazer uma análise aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, aqui vamos colocar o tempo t igual a 0, então não passou nem um minuto. Quanto de água, quanto de sal eu tenho dentro do meu tanque? Então, meu tanque lá, vamos lá, ele tem 5.000 litros de água pura e nada de sal. Então, a concentração é quanto de sal? Então, a concentração é 0 gramas de sal por litro. Perfeito? Vamos deixar passar um minuto, pode ser? Um minuto. Então, qual vai ser a concentração de sal lá dentro? Então, vamos ver. Depois de um minuto, quanta água vai ter lá no nosso tanque? Exatamente 5.000 litros que tinha, mais eu estou injetando lá dentro 25 litros, né? Então, do 0 para 1, passou um minuto, foi injetado lá 25 litros. Certo? Então, 25 vezes 1, né? 1 minuto. Ok? E quanto sal foi despejado lá dentro, né? Então, se para cada litro de água tem 30 gramas de sal, ok? Em um minuto entrou lá 25 litros, então, o que eu tenho lá? 25, então, na verdade, 30 vezes 25, né? Então, em cada litro tem 30 gramas de sal, né? Então, em 25 litros vai ter 30 vezes 25 gramas de sal lá dentro. Ok? Então, observa essa conta aqui, tá? Depois de um minuto, eu tenho isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar passar mais um minuto, né? O que eu tenho lá dentro depois no tempo 2 minutos? Então, eu tinha no 1 minuto 25. 5.000 litros mais 25, né? Que foi 25 litros por minuto, né? Agora eu vou colocar mais 25. Então, seria 5.000 mais 25. Mais 25, ou seja, mais 25 vezes 2, certo? E quanto sal tem lá dentro? Do primeiro minuto tinha 30 vezes 25, do segundo minuto vai ter mais 30 vezes 25, não é? Então, isso aqui é vezes 2, tá? Eu quero que vocês observem aqui, eu não estou fazendo a conta porque eu estou querendo tentar entender isso aqui, tá? Então, o que eu estou querendo que vocês observem é isso aqui, tá? Esse é 2. Agora, se eu pegar o T igual a 3, qual é a concentração de sal? Novamente, eu vou pegar a água total, eu tinha 5.000 no início, mais 25, no primeiro minuto foi 25, no segundo mais 25 e no terceiro mais 25. Então, vezes 3, certo? E quanto sal foi colocado lá dentro? No primeiro minuto foi 30 gramas vezes 25 litros, né? Então, 30 vezes 25. No segundo minuto, mais 30 vezes 25. No terceiro, mais 30 vezes 25. Então, vezes 3. Tá? O que eu quero que vocês observem é que aqui eu tinha 1, né? Então, 25 vezes 1. E aqui eu tenho 25 vezes 1.
Aqui eu tenho 2, então aqui é 2 e aqui é 2. Aqui eu tenho 3, aqui é 3 e aqui é 3. Então, se eu tivesse um tempo genérico T, vamos lá, se eu tivesse um tempo genérico T, certo? Qual seria a concentração de sal? Vê aí se vocês concordam. Depois de T minutos, por exemplo. 5.000 mais 25 vezes T, concordam que bate com os anteriores? Né? E 30 vezes 25 vezes T. E se você fizer a continha agora aqui, observando que o 5.000 nada mais é do que 25 vezes 200, né? 25 vezes 100 é 2.500, então 25 vezes 200 dá 5.000. Agora eu posso simplesmente cancelar esses 25, né, que tem aqui, ó, esse cara com esse e com esse. E sobra exatamente 30T por 200 mais T, que é exatamente essa conclusão aqui. Então, está dizendo que à medida que o tempo vai passando, a concentração de sal, gramas por litro, tá? Eu quero saber, num litro, né, se você for lá depois de T minutos, tirar 1 litro de água do seu tanque, suponho que isso está bem misturado, ok? Quanto de sal tem nesse 1 litro? Ok? Essa é a pergunta. De acordo? Então, a concentração é dada por isso. Agora, a parte legal e que justifica um pouco o que a gente vem estudando é o seguinte. Vamos lá. Eu vou separar um cantinho aqui, tá? Isso aqui eu posso até apagar já, porque eu já fiz a conta, tá? O item B faz a seguinte pergunta. À medida que o T cresce, que os minutos vão passando, qual seria a concentração de sal por litro, certo? Que o meu tanque vai ter? A concentração por litro de água, claro, né? Então, a pergunta é a seguinte, à medida que o tempo vai passando, ou seja, o tempo vai indo para o infinito, eu gostaria de saber o que acontece com a concentração. Eu quero saber o comportamento dessa concentração, que depende do tempo, à medida que o tempo cresce. Então, isso é um problema bem prático, né? Onde eu estou buscando o comportamento assintótico da função concentração, que depende do tempo, tá? Então, aqui eu tenho 30T dividido por 200 mais T. O que eu quero que vocês observem é que conforme o tempo vai crescendo, esse cara está indo para mais infinito, não é? E esse também. Porque o T está indo para o infinito, somar 200 vai para o infinito. Então, eu tenho infinito dividido por infinito, eu não posso concluir nada. Mas se você estudou um pouquinho de cálculo, ou o que a gente fez até agora, esse é o limite, quando o T tende a infinito. Em cima eu tenho 30T, não vou fazer nada. E embaixo eu vou colocar o T em evidência, só para mudar minha conta, tá? 200 sobre T mais 1. E agora, a gente pode cancelar esse T com esse T, tá? E para ele não perturbar a gente, eu vou lá e faço isso. O que eu fiz aí? Eu não fiz nada, só um algebrismo. Eu simplesmente escrevi isso aqui desse jeito. E se você quiser, você pode. Isso aqui é exatamente 30 dividido por 200 sobre T mais 1. Quando eu fiz a pergunta aqui, quando o tempo cresce, isso aqui vai para algum lugar? Isso converge para um número? Isso é exatamente a concentração de sal, né? Em gramas por litro, né? No nosso tanque. Aqui, a gente viu que isso vai para o infinito e isso vai para o infinito, então eu não consegui concluir. Agora aqui a gente consegue concluir, porque esse cara é 30. Esse cara aqui vai para onde? Para zero. Concorda? Por que vai para zero, né? Porque como o tempo está crescendo, esse cara vai começar a ficar pequeno. Ok? Então, o denominador está indo para 0 mais 1, que é 1, ou seja, é 30. Então, está dizendo que à medida que o tempo cresce, a concentração de sal vai tender a 30. De acordo? A pergunta é a seguinte, vai ser 30 em algum momento? Jamais. Lembrem que lá no início, eu tinha 5.000 litros, concorda? Vai passando o tempo, então cada minuto eu vou jogando 25 litros lá dentro. De acordo? E nesses 25 litros de água que eu jogo lá dentro, tem quanto? Tem 30 vezes 25, né? Que é exatamente 750 gramas de... É isso? O sal é 30 gramas por litro, então é isso mesmo. Então eu estou pegando 25 e multiplicando por 30. Isso é a quantidade de sal, ok? Agora, se eu tento buscar a proporção
ou a concentração de sal em gramas por litro, conforme o tempo vai passando, é como se aqueles 5.000 litros iniciais eles fossem quase irrelevantes para tempos grandes, ok? Sempre lembrar, eu jogo 1 litro de água salgada lá dentro, qual é a concentração? 30 gramas por litro, concorda? Só que conforme o tempo vai passando, eu tinha aqueles 5.000 e fico jogando a cada minuto 25 litros de água salgada lá dentro. O que as continhas mostraram para a gente é que para tempos grandes, a concentração de sal por litro, ela vai ser praticamente aquela inicial. É como se esses 5.000 litros aqui fossem desprezíveis para tempos grandes, ok? Parece razoável, né, se a gente pensar friamente, ok? Enfim, galera, deixa eu ver, eu fiz aqui 7 exercícios, tá? Espero que isso dê uma boa noção para vocês de por que calcular o limite de uma função quando x vai para mais ou menos infinito é relevante, tá? Até o próximo vídeo, ok?